Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Hoje a gente vai estar estudando aqui Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. É um complemento da mensagem de ontem. Inclusive Lucas, quando está escrevendo aqui, ele sempre faz um contraste. E qual que é o contraste que ele vai nos mostrar agora? Só fazendo um resumo até esse momento aqui, Filipe tinha chegado na cidade de Samaria e compartilhado o evangelho. Lá em Jerusalém, os membros da igreja estavam expulsos, saíram fugidos, e Filipe ele veio para Samaria, começou a compartilhar o evangelho. Muitas pessoas ouviram, davam atenção a ele, inclusive Simão, o mágico, também se batizou. Muita gente afluiu para a igreja e foi batizada ali. E os apóstolos veio posteriormente e conferiu àquelas pessoas o Espírito Santo ali, tá bom? Então tinha muita gente. E eu, como missionário de tempo integral, quando eu fiz missão, eu tinha muita dificuldade a sair de uma área, porque eu chegava naquela área, começava a me apegar aos membros, ensinava as mensagens, as pessoas se batizavam, e aí eu ficava muito apegado com aquelas pessoas. Eu não queria ser transferido, mas aí era o que acontecia, Depois de um tempo o missionário é transferido para outra área. Eu chorava, e quando chegava na outra ala começava um novo processo de amizade, começava a batizar pessoas, e novamente eu estava apegado àquelas pessoas e não queria ser transferido. E novamente acontecia uma transferência, Aqui nós vemos, qual que é o contraste aqui? Filipe ele estava em Samaria, batizou muita gente era convertido pela pregação dele, então tinha muitos e muitos frutos. Só que agora a gente vai ver uma transferência, Acontece uma transferência aqui, ele vai para outro lugar completamente contrário do que ele estava ali, O Samaria ele fica no norte, ali, perto de Jerusalém, fica para o lado do norte. E agora ele vai receber uma transferência para o lado do sul. Samaria tem muita gente, E para onde ele é transferido? Para uma área deserta, onde ele vai apenas batizar uma pessoa, evangelizar uma única pessoa. E o que nós podemos aprender com isso, Que uma única alma é muito importante para o Senhor, uma única alma, Então, em Samaria tinha muitas, e lá no caminho onde Filipe vai tinha apenas uma, mas para Deus cada alma importa. Agora, se fosse pensar a título de uma empresa, um funcionário que está se dando bem naquela sessão, naquele local ali que ele está trabalhando, o patrão ele vai deixar ele lá, porque lá ele vai render mais. Então veja, Filipe ele estava dando-se muito bem ali em Samaria, mas aí o Senhor tira ele de lá, e transfere ele para outra área. Vamos estudar aqui, ó. Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então dali, do lado do norte, ele vai para o sul, para um lugar deserto, Uma transferência ali, qualquer um fala, mas como, Estava dando muito certo lá em Samaria, mas o Senhor tem os seus propósitos. E Filipe ele não questiona, Levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos Eutípes, o qual era subintendente dos seus tesouros, tinha ido para Jerusalém para adorar. Então a primeira coisa que a gente vê aqui sobre esse etíope, é que ele era um prosélito, ele era uma pessoa que não era judeu, mas que ele aderiu à fé judaica, ele acreditava na fé judaica, e por isso ele vai até a Jerusalém ali adorar, Aqueles que vinham, que eram estrangeiros que vinham para Jerusalém adorar, também levavam ali animais ou compravam animais para fazer sacrifício, que era da parte de fora do templo ali, Aquela grelha que ficava ali queimando os sacrifícios e holocausto ao Senhor. Então ele veio adorar. Então a gente vê primeiro a fé desse prosélito, que ele já acreditava na religião judaica e ele veio adorar ali. Aqui diz que ele era eunuco. Essa palavra eunuco, tá bom? Significa uma pessoa que é um general, que cuida, de uma parte de tesouro de um rei ou coisa assim, ou também que era castrado, Geralmente no passado, o que acontecia? Uma pessoa eunuca era uma pessoa que tomava conta do harém do rei, E aí o rei não podia colocar
uma pessoa que cuidasse do harém dele que não fosse castrada, porque senão as mulheres dele iam ficar grávidas e de quem que ia ser o filho, né? Ia nascer a cara do cara que cuidava lá. Então ele não colocava raposa para tomar conta ali, né, do galinheiro, né? Vamos colocar dessa maneira. Então ele mandava castrar. Então uma das possibilidades é que esse eunuco era uma pessoa, então, esse etíope era castrado e cuidava dos negócios da rainha, tá bom? Mas também a palavra eunuco, ela aparece como um general, né? Alguém que cuida dos negócios importantes de um rei, tá bom? Devemos lembrar lá que o mordomo, né? O de Faraó, né? Que José ficou na casa, ele era uma pessoa eunuca, né? Mas pode ser, e ele era casado, pode ser então que era só um título como general, alguma coisa assim, tá bom? Vamos continuar aqui, né? Aqui fala que ele era Modomo Mor de Candace, rainha dos Eutípes. Essa palavra Candace, normalmente do jeito que está aqui, parece que é um local. Mas Candace, na verdade, ela é um título, tá bom? Lá nesse lugar aqui, entre os Eutípes, como que funcionava? O príncipe, o rei, ele não tomava conta das coisas. Quem tomava era a rainha. Então ela que tomava a frente dos negócios. E aqui a gente vê esse mordomo que tomava a frente dos negócios aqui para essa rainha aqui, tá bom? Continuando aqui o versículo 28. E regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías, né? Ele tinha um rolo do profeta Isaías e ele ia pelo caminho lendo ali. Duas coisas, duas notinhas de rodapé aqui. Primeiro, esse homem, ele era culto, ele sabia ler, tá bom? Ele sabia ler ali. Nessa época, poucas pessoas sabiam ler. Então, ele estava indo ler ali. Também, poucas pessoas tinham as escrituras, né? Não é todo mundo tinha uma Bíblia em casa, vamos colocar assim, né? E esse homem, ele tinha um rolo do profeta Isaías, que era muito caro, né? Então, a gente vê aqui que ele cuidava dos tesouros da rainha, né? Que ele era culto. Então é como se ele cuidasse do tesouro da parte da Etiópia, né? Como se ele fosse o ministro da fazenda, alguma coisa bem importante. Ele tinha um cargo bem importante ali. Então ele era culto, ele tinha muito dinheiro, comprou. E aqui mostra também a fé dele, porque era algo muito caro de se adquirir, um rolo, né, do profeta Isaías. E ele tinha, né? Então ele comprou ali, ele investiu naquilo que ele acreditava. A gente consegue ver isso aqui, né? Continua aqui, né? Versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e aproxima deste carro. Aqui a gente vê a revelação chegando aos poucos, né? Várias etapas da revelação. Primeiro, o anjo disse para Filipe: sai de Samaria e vai para o lado do norte, né? Para o lado do sul, né? O lado do deserto. E aí ele obedece, rapidamente ele obedece. E aqui a gente vê que o Espírito diz: aproxima-se daquele carro. Aqui é um carro, né? De boi puxando uma carroça bem grande. O boi, ele tem mais força do que o cavalo, só que também o boi, ele não corre tão rápido, tá bom? Então, por isso que aqui a gente vai ver que vai mandar correr, né, atrás desse carro de boi aqui. Ele vai correndo ali, alcança ali e vai conversando com esse etíope aqui, tá bom? Então ele obedece aqui. A gente vê fases da revelação. Por que para pregar um país estrangeiro simplesmente não mandar um anjo lá, o Espírito Santo, né? E mandou Filipe. Eu acredito que Deus inspira as pessoas e as pessoas vão lá pregar o evangelho, como aconteceu aqui, Filipe foi lá. Versículo 31. E ele disse, versículo 30. E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías, disse: entende tu o que lês? Quando Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você lê? Aqui não é com nenhuma arrogância, mas realmente com desejo de poder ajudar aquele homem ali, né? Quando ele se aproxima ali e vê que o homem está lendo, né, o escrito de Isaías, ele pergunta, né? Entende tu o que lê? A resposta dele diz assim: e ele disse: como poderei eu, se ninguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então a gente vê a humildade desse homem, né? Pedindo para ele sentar ali junto com ele, para explicar como é que eu vou entender se eu não aprender de alguém, né? É isso que ele falou. Então ele convida a Filipe ali e a gente vê o desfecho da história aqui, né? Aqui o versículo 32 diz: e o lugar que está descrito era este:
Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo diante dos seus tosquiadores, e assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirada a sua sentença. E e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, e me diz, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro, né? Então aqui ele estava lendo um dos 4 cânticos que é referência ao Messias, que tem no livro de Isaías. Aqui ele está lendo especificamente para nós, seria Isaías capítulo 53, que fala do servo sofredor. Aqui é claramente falando sobre o Messias, e ele não estava entendendo. Os rabinos, né, inclusive esse eunuco, ele ficou lá em Jerusalém alguns dias, e essa era uma pergunta que ele tinha, né? E os rabinos tinham várias, pelo menos 3 interpretações aqui, o que significava essa escritura aqui do servo sofredor, né? Então, uma das explicações que eles tinham é que aqui o servo sofredor era o próprio Israel que iria sofrer pelos seus pecados no deserto. Eles interpretavam que era a própria Israel, né, no deserto ali, que sofreu pelos pecados, tá bom? O eunuco, ele desconsidera isso, porque ele pergunta, peço, me explica, de quem está falando o profeta? É de si mesmo ou de outro? Né? Quando fala de si mesmo, porque algumas pessoas interpretavam, né, alguns rabinos, que essa escritura se tratava do próprio Isaías, porque Isaías começa, né, essa escritura dizendo: quem acreditou em nossa pregação, quem deu crédito, né, à nossa pregação. Então mostra que Isaías ficou chateado também pelo povo não dar ouvido ao Senhor. Então eles falam: não, aqui está falando de Isaías, né? Alguns interpretavam assim, alguns rabinos. Mas aqui ele ainda está confuso, ele não estava convencido realmente de que se falava de Isaías. Ou então ele pergunta: será que fala de outra pessoa? Né? E aí a outra interpretação que os rabinos tinham é que era o Messias. E aí, né, Filipe já estava ali, já foi um prato cheio para ele explicar ali, né, o que significava aquela escritura. E a notícia boa é que sim, era o Messias. E aí ele pôde compartilhar de que era Jesus, que ele realmente mostrando ali como servo sofredor, como ele morreu na cruz, e ele ressuscitou. A boa notícia é que ele havia ressuscitado, né, e todos podiam ser batizados. Ele compartilhou sobre o batismo, né? Então ele compartilhou todas essas coisas aqui com esse eunuco aqui. Então eu gostei bastante dessa parte aqui, é Isaías 53. Se você ler, a gente vê ali, parecendo Isaías vendo diretamente ali, né, por meio de visão, Jesus Cristo na cruz. Ele vai descrevendo, né, dizendo que com os ladrões foi morto, né, com os ricos achou a sua sepultura, né, ele foi enterrado num local nobre. Então parecia que Isaías estava ali, vendo Jesus ser crucificado e descrevendo aquela imagem, e Filipe teve a oportunidade de ensinar tudo isso para esse etíope eunuco aqui. O versículo 35 diz assim: então Felipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, anunciou-lhe Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água, e disse ao eunuco: disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E disse Felipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E essas simples palavras aqui, né, qualificou ele para o batismo, né? Interessante isso, né? Hoje em dia demora para uma pessoa às vezes ser batizada, passar pelo processo, tem que ser ensinado. E ali naquela mesma hora a gente vê que Felipe já desce ali, né? A gente vai ler aqui, ele desce e já faz o batismo desse etíope aqui, né? Desse eunuco. É interessante aqui. Bom, aqui, né, quando ele fala: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe, ele faz uma pergunta. É lícito, ele fala, é lícito se crê de todo o coração. Agora, essa parte que está aqui, né, se crê de todo o coração, em muitas bíblias está entre parênteses, tá bom? Porque aqui parece que é um comentário de um copista, né? Quando eles foram copiando as escrituras, aí eles copiaram essa parte aqui e os outros foram copiando também. Nos manuscritos mais antigos, não aparece essa parte aqui dizendo se é lícito se crê de todo o coração. Esse se crê de todo o coração não tem nos mais antigos, tá bom?
Então, pode ser que um copista colocou, mas aqui não invalida nada, né? A pessoa tem que crer realmente de todo o coração aqui. E também aqui, né, hoje em dia, existe várias igrejas cristãs, né? Na época aqui só tinha uma que acreditava que era Jesus o Messias. Então, se ele cresce que Jesus era o Messias, então era o suficiente que ele era o Filho de Deus. Dizer que Jesus era o Filho de Deus é dizer que Jesus é um Deus. Então, quando as pessoas confessavam essa fé, elas estavam prontas para o batismo. Então a gente vê o decorrer da história aqui dizendo, e mandou parar o carro, né? Porque ele tinha visto água lá e perguntou, né? O que me impede de ser batizado? Então mandou parar o carro, porque ele achou a água, e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e ele o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Porém, Filipe achou-se em Azote, passando e anunciando o evangelho em todas as cidades até chegar em Cesareia, né? Olha que chique aqui, né? Após o batismo do eunuco, Filipe foi arrebatado, sumiu das vistas ali do eunuco, né? Foi levado para outro lugar, né? Para pregar lá para Cesareia, né? Olha que interessante. Algo bem importante que nós devemos ter aqui é que esse eunuco, ele não era qualquer pessoa, né? Ele era uma pessoa que sabia ler, estudar, ele cuidava do tesouro, ele era uma pessoa bem renomada, vamos dizer assim, tá bom? E era bem ocupado. E o que ele estava fazendo quando ele estava viajando? Ele estava lendo a palavra de Deus. Né? Que nós possamos ter isso. De tudo que eu compartilhei aqui hoje, que fique gravado na nossa mente, que nós devemos usar os nossos horários para ler a palavra de Deus. Aqui ele estava viajando. Tem quantas pessoas, né, que são empresárias, que estão viajando de ônibus, estão viajando de avião? O que você faz nesse tempo? Né? Você que vai trabalhar todos os dias, né? O que você faz no horário que está indo, né, de ônibus, indo trabalhar? É uma oportunidade de você ler a palavra de Deus aqui. Esse eunuco, ele estava lendo o livro de Isaías, né? Que interessante isso, que nós possamos sempre ler as escrituras e nos aproximar do Senhor, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.